Vixe, é literatura! Olá, meus queridos ouvintes! Eu me chamo Lissa Brito e hoje nós vamos dar início ao episódio Não Sei, Só Sei Que Foi Assim, do podcast Vixe, é literatura? Aqui comigo está o professor de língua portuguesa Lincoln Lavô e juntos nós vamos debater sobre a vida e obra do escritor paraibano Ariano Suassuna. Olá, queridos ouvintes, é um prazer contribuir com o aprendizado de vocês. Fique aqui com a gente, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida deste grande escritor brasileiro. Pois bem, galera, um nome que surge como marco da literatura contemporânea é o nordestino Ariano Suassuna, que com sua obra traz a verdadeira projeção do sertão nordestino, a realidade nordestina nua e crua. Muito bem. Ariano Suassuna é um dos maiores expoentes da literatura nacional, um dos grandes nomes, desse marco contemporâneo na produção escrita brasileira, certo? Ariano é nordestino por natureza, nascido em João Pessoa, um homem de uma representatividade muito grande em sua obra para a cultura e o respeito à língua portuguesa, principalmente para as evidências da cultura nordestina. Como o professor Lincoln nos trouxe, Ariano Suassuna é paraibano. Nasceu em João Pessoa em 16 de junho de 1927. E muito importante trazer também é que ele era filho de um político muito importante na época. Seu pai era João Suassuna, que foi assassinado na época da Revolução de 30 e por isso, por muitas outras questões políticas, a família precisou se transferir para Taperoá, um município de Pernambuco, onde Ariano passou a infância. Inclusive, muitas de suas obras, a maior delas, que seria o Alto da Compadecida, se passa lá e traz o sertão, o Nordeste, para muito próximo dos seus leitores. Taperoá é uma vila, um vilarejo, uma pequena cidade no interior de Pernambuco, castigadíssima pelo sol e pelo forte calor, de uma vida simples, de uma comunidade de pessoas simples, E é palco e é berço de obras de Ariano Suassuna, principalmente dessa que vai ser o grande mote deste episódio, deste podcast, que é o Alto da Compadecida. Vivendo sua infância em Taperoá, depois de jovem, Ariano foi embora para Recife, que é uma cidade maior, com mais oportunidades, e foi em busca do seu futuro. Formou-se em Direito, mas ele se dedicou quase que integralmente ao teatro. Não à toa, é um dos maiores dramaturgos do teatro moderno brasileiro. Escreveu romances como A Pedra do Reino, romance importantíssimo, mas a principal produção de Ariano está na dramaturgia no teatro. É para o teatro onde o Ariano Suassuna ganha maior destaque. Com isso, ele também fundou o movimento armorial, que é um movimento de pesquisa, valorização e divulgação da arte popular brasileira, pela qual, principalmente a arte nordestina, pela qual Ariano Suassuna era completamente apaixonado. Abandonou a advocacia para tornar-se professor da Universidade Federal do Pernambuco. Veja só que honra seria, ser aluno de um grande mestre como Ariano Suassuna. E aí, puxando as raízes do seu pai, foi bastante envolvido com a política, era um ativista cultural e em 1975 foi nomeado secretário de Educação e Cultura do Recife. Ele é o sexto ocupante da cadeira número 32 na Academia Brasileira de Letras, uma entidade que reúne os maiores intelectuais do Brasil, certo? E foi eleito para esse lugar em 3 de agosto de 1989, compondo o seleto time dos escritores, dos pensadores da Academia Brasileira de Letras. Uma das peças principais, se não a principal de Ariano Suassuna, chama-se O Alto da Compadecida. Foi uma peça escrita e encenada pela primeira vez em 1955, considerada em 1962 por Sábato Magaldi o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. A peça é dividida em 3 atos que se assemelham aos capítulos de um romance, É como se fossem capítulos de um romance e essa peça em especial
possui 3 atos. É uma peça que se enquadra muito nos milagres de Nossa Senhora. É uma sátira, na verdade, mas nela há o herói em dificuldade que apela para Nossa Senhora e junto a Jesus Cristo, que na peça é conhecido por Manuel, intercedem por sua aflição. O Alto da Compadecida é um espetáculo dentro de outro espetáculo, um espetáculo circense dentro de um espetáculo teatral. O alto é um tipo de peça teatral caracterizado pelo teor religioso. O Alto da Compadecida faz parte do espetáculo de um circo, tendo como narrador um palhaço na postura de autor que apresenta a história e interage com o espectador. O palhaço funciona como um alter ego, representação da voz do autor dentro da peça teatral de Ariano. É bom lembrar que o alter ego funciona como uma segunda identidade da gente. O nosso alter ego funciona como uma outra identidade de uma mesma pessoa. E é essa a função do palhaço no alto. Uma das condições mais marcantes da obra O Alto da Compadecida é a evidência que é dada aos personagens. Cada personagem tem uma representação no contexto da obra, no discurso, na formação ideológica dessa obra. João Grilo, protagonista da peça, é um personagem que representa demais a esperteza, a destreza, é o herói pobre, é o herói enfraquecido do Nordeste, brasileiro. E Chicó é um personagem que representa a covardia, sempre contador de causos, inventando suas mentiras, mas são dois personagens muito dinâmicos, muito bem-humorados, que representam os pobres e os oprimidos do interior do sertão no Nordeste brasileiro. Inclusive, há quem compare Chicó a Macunaíma, personagem de Mário de Andrade, muito conhecido por sua preguiça, por suas mentiras, por N fatos que as pessoas costumam associá-lo a Chicó, mas que é uma associação que não cabe muito bem, porque, diferente de Macunaíma, Chicó trabalhava arduamente. E aí, depois desses dois personagens tão importantes, vem o padre, o bispo e o sacristão, que representam a igreja corrompida, os membros que não agem de forma pura e estão preocupados apenas em angariar fundos para sua igreja, para sua aposentadoria como padre, bispo e sacristão. Outros personagens que também têm sua representação, sua relevância dentro da obra, é o aparecimento do Major Antônio Moraes, um latifundiário representativo do poder político e econômico das pequenas cidades do interior nordestino, sobre o qual até a Igreja Católica se curva por conta de seu autoritarismo. Além dele, do Major Antônio Moraes, Severino e o Cangaceiro são personagens marginalizados, tidos como bandidos e que representam o cangaço, que foi aí uma das evidências mais importantes na história da cultura e das tradições nordestinas. É importante acrescentar que a peça também possui um teor crítico, que denuncia o preconceito, a hipocrisia, a corrupção, e junto disso nós temos também um Jesus Cristo negro. Na peça, Jesus é representado por um ator negro, e isso causa uma quebra de paradigmas, porque na época nós tínhamos aquela visão de Jesus loiro, de pele clara, de olhos claros, e aí Ariano trouxe uma versão totalmente diferente que causou até surpresa em seus espectadores. É também importante ressaltar que o encourado acaba agindo como uma espécie de antagonista do João Grilo, porque assim como ele é astuto, é esperto, mas acaba sendo derrotado pelo personagem principal. No outro plano, após a morte das personagens, nós temos o encourado, que é o Satanás, o próprio, e temos também o demônio, que digamos que é o seu ajudante.
E aí, o encourado, é até engraçado falar disso, ele é conhecido assim na cultura nordestina porque ele veste, segundo os nordestinos, veste-se como um boiadeiro usando roupas de couro. Por isso, é chamado de encourado. Temos também Manuel, que é o Jesus Cristo, a representação de Jesus Cristo. E temos a Compadecida, que é a mãe de Jesus. Manuel simboliza o bem, mas um bem sem misericórdia. Já a Compadecida, totalmente contrária disso, ela funciona como a heroína da peça, como a advogada de João Grilo, dos seus conterrâneos, que também acabam morrendo junto deles, e derrota os planos do encourado com seus argumentos. Por isso, é tão associada à função de advogada de João Grilo. A peça assume uma função, uma posição de pirâmide social nordestina, como uma forma de crítica às patentes que são estabelecidas por tais personagens. Nós temos no topo da pirâmide o coronel, que é quem exerce poder sobre tudo, inclusive sobre a igreja. E abaixo dele está a própria igreja, tanto a parte corrompida como a parte pura. Abaixo da igreja estão os burgueses, que são o padeiro e a mulher adúltera, e, em seguida, a classe dos oprimidos e cangaceiros. Muito bem, queridos ouvintes. Foi um prazer para vocês discutir um pouco sobre a obra e sobre a vida de Ariano Suassuna. Neste episódio deste podcast, foi enfatizado aqui o Alto da Compadecida. Mas, além dela, nós podemos citar também Uma Mulher Vestida de Sol, O Castigo da Soberba, O Rico Avarento, O Santo e a Porca, A Caseira e a Catarina, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que são obras que também dão a Ariano Suassuna uma conotação muito importante no cenário literário brasileiro. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado pela participação de vocês. É com você, Lissa. Então, galera, vamos lá finalizar esse episódio importantíssimo, que é um episódio que a gente traz a preservação da cultura nordestina e que esse nome faça-se sempre presente em nosso meio, que é o grande escritor, o grande nome da literatura brasileira, Ariano Suassuna. Obrigada pela atenção de todos e até o próximo episódio. Vixe, é literatura.